Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um bate-papo, dessa vez em homenagem ao Dia das Mães. A gente está trazendo hoje aqui a Luana Germano, que é enfermeira, tem formação em docência, formação em doula e também é consultora de amamentação. Mas o papel principal da Luana hoje é como mãe do Samuel de 4 anos. Exatamente. Eu vou me apresentar, eu sou a Liliana, coordenadora de Medicina do Trabalho do Grupo Positivo, e hoje a gente vai bater um papo falando um pouquinho sobre a maternidade, né, o papel de ser mãe, na verdade, Exatamente. né? O que você poderia falar pra gente hoje sobre isso, Luana? Mais importante, em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. O mais importante é a gente pensar em autocuidado nessa história toda, né? Porque a mãe, no final das contas, a gente já entende aquela questão, é importante ser mãe, as mulheres gostam, desejam muitas vezes isso, mas de repente ela se vê naquele papel de mãe e, poxa vida, ela como mulher fica de lado, ela esquece alguns cuidados, algumas coisas. Eu não sei se isso acontece aí na casa de vocês ou se é só na minha, mas né, de um modo geral, a gente vê isso como experiência na área da saúde mesmo. As mulheres muitas vezes desejando o papel da maternidade, querendo aquele papel, mas no final das contas, quando se vê mãe, se depara aí com um serzinho completamente diferente, que vai contra, às vezes, a todas as expectativas que ela já criou. Não é verdade? Não sei se a doutora já vivenciou isso na prática, mas de um modo geral a gente vê isso muito forte. E bate ali até em relação, quando a gente fala de pilares, né, para o autocuidado. Hoje a Organização Mundial da Saúde ela tem 4 pilares, basicamente, quando a gente fala de autocuidado, isso geral, tá, gente? Não falando só a questão de maternidade aqui. Mas a gente tem que pensar em autocuidado físico, o autocuidado emocional, o autocuidado social, que a gente sofreu muito na pandemia por causa dele, e também o autocuidado espiritual, então que tem a ver aí com a questão da sua percepção de vida, do seu propósito de vida, né? Então, tirando um pouquinho aquela questão também de religiosidade, né? Então, quando a gente se vê dentro, a gente consegue se perceber, né, dentro desses pilares, fica um pouco mais fácil de você conduzir as coisas dentro da maternidade. O problema é que, o que acontece? Muitas vezes, a gente está lá naquele papel, uma loucura, criança para um lado, bagunça para o outro lado, você está desesperado, você já não sabe nem onde você se perdeu nessa história toda. E daí, como que você vai dar conta de tudo isso? É aquele momento que você literalmente tem que olhar para dentro e começar a se perceber mais e ver aonde que talvez você está negligenciando. A gente não pode usar nem a palavra falha aqui, né? Porque maternidade e culpa parece que vem junto já, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce a culpa junto, não tem como ser diferente. Então é literalmente essa mulher ela começar a entender que, poxa, eu mereço ser cuidada, eu mereço me cuidar. Né? E acho que uma das coisas mais legais, assim, que eu falo bastante nas palestras que a gente faz ali com a Unimed, é justamente que quando o cuidador, ele percebe que ele é importante nessa história e que ele precisa estar bem, ele tem plena capacidade de cuidar do outro muito melhor, né? Então, às vezes, eu gosto de usar bastante o exemplo que muitas vezes a gente vai trabalhar com dor de cabeça, por exemplo, né? Você trabalha com dor de cabeça, você está se sentindo mal, você sente que o teu dia não foi tão produtivo, né? Que você não deu o seu melhor, que não foi exatamente da forma como você imaginava que seria aquele dia. Eu fico pensando, quando a gente tem uma situação aí, vamos dizer, desses pilares aí de autocuidado, que não estão muito ok. E daí você sente que a sua saúde emocional está indo por água abaixo, que a sua saúde física já não está tão legal. Como que você vai conseguir cuidar bem desse outro? Né? Vamos pensar numa criança ali. E eu não estou falando aqui, gente, bem importante falar isso, a gente não está falando só desses primeiros dias com o bebezinho, não. Isso é para a vida. Às vezes você até encarou muito bem ali os primeiros dias com o bebê. Para você foi fácil. Mas talvez para outras mulheres chegou a fase da adolescência dos filhos ou a fase adulta que esse filho está saindo de casa e daí os problemas aí emocionais eles acabam aflorando. É um sentido muito mais amplo da maternidade, né, Perfeito. Luana? É isso mesmo. Então, quando a gente começa a olhar mais para a gente reflete isso diretamente na qualidade da nossa rotina mesmo. E não só a rotina com os filhos, mas de todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso reflete no nosso trabalho, isso vai refletir na nossa
nossa família. Se você tiver com, né, tem o parceiro, seu companheiro, isso vai refletir ali nesse companheiro. E assim sucessivamente todas as pessoas que estão ao seu redor. A relação no trabalho, Tudo. em casa, em tudo, Todas né? elas faz diferença, né? A gente pensa aí, vamos pensar, você está com a tua saúde física, a tua autoestima vai lá em cima, né? Você se sente melhor, você está se sentindo mais cuidada, né? Então, tudo isso faz toda a diferença. E dentro desses pilares, Luana, o cuidado emocional, ele acaba sendo o principal deles? Eu não diria necessariamente que é o principal, isso é uma questão muito particular. Cada um tem que sentir aquilo que realmente vai de acordo com a sua necessidade, é uma questão de percepção. Às vezes, vamos pensar, uma pessoa que tem aí uma qualidade de vida, assim, aquela pessoa super saudável, né? Que faz exercícios físicos, né? Antes da gestação sempre foi praticamente uma atleta. Quando ela se vê no puerpério, pode ser que ela fale, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais a mesma, né? Então, ela tem esse processo que ela vai ter que fazer esse resgate. E ela lembrar dessa questão de saúde física dela, né? Então, é uma questão muito pessoal, mas a grande maioria a gente acaba se pegando na parte emocional mesmo, né? Na verdade, isso está se tornando até meio crônico, se a gente parar para pensar, né? Em que a gente precisa começar a prestar mais atenção para esse lado no nosso dia a dia, porque tudo começa nas nossas emoções. Como você se sente em relação àquela situação. E a maternidade traz muitos sentimentos para a gente, né? A maternidade, normalmente, acho que todo mundo que está ouvindo a gente, que é mãe, né? Tem essa sensação de que você tem que dar conta de tudo, tem que conseguir fazer absolutamente tudo, não deixar nada de lado. Isso. E acho que isso acaba trazendo um olhar muito romantizado, né, da maternidade. Muito. E às vezes na prática não é bem assim. Não, né? Exatamente. Se a gente, até brinco com o pessoal, se a gente der, assim, procurar na internet basicamente o que é maternidade, as mensagens são sempre as mais lindas. Nossa, nasce uma mãe, nasce uma flor no jardim, aquelas coisas bem assim, até meio bregas, vamos falar a verdade? Eu acho até meio, chega a ser até meio bobo se a gente parar pra pensar. E tem mulher que não consegue vivenciar isso. Tem mulher que realmente vai ver o bebezinho e fala, nossa, o amor da minha vida nasceu, que coisa incrível. Tem mulher que não está preparada para isso. Ou tem mulher que às vezes se preparou para aquilo, a hora que ela se depara com o bebezinho, ela olha para aquela criança e fala, cadê o amor incondicional? Aonde que nasce, quando vai nascer esse amor incondicional? Eu não estou conseguindo sentir com isso, porque a gente tem muitos e muitos e muitos hormônios que estão influenciando nesse processo, e essa mulher, de certa forma, ela está vivendo um luto, né? Vamos pensar, ela às vezes tem uma carreira, tem toda uma história, e às vezes, né, mesmo planejando uma maternidade, olha todo o histórico, né? Toda coisa que às vezes ela está, entre aspas, tendo que deixar para trás, né? Você está tendo que abrir mão por um tempo, ainda que seja por um tempo, de algo, uma parte da sua vida, né? Aquela mulher, então viajava muito com o meu marido, agora como que eu vou fazer essas viagens? Eu tenho que colocar uma criança nessa história. Ou, nossa, eu estava no ápice da minha carreira, eu estava crescendo e de repente vem uma criança e eu vou ter que remodelar todo esse processo. E fica bem importante a gente perceber que a organização vai ser muito importante nesse processo todo, né? Com certeza. Se essa mãe conseguir se organizar junto, não só a mãe, né? Eu falo Sim. Não só a mãe, a família, né? Família, a mãe, rede de apoio. O pai, a rede de apoio. Exatamente. Se eles conseguirem se organizar, tudo isso vai fluir de uma forma mais tranquila. E uma coisa né? que é bem interessante, doutora, da gente pensar, é que às vezes as pessoas, principalmente a mulher de um modo geral, né? Ela acaba pesquisando as coisas por partes, né? Estou grávida, ela pensa na questão da gravidez. Então ela só se preocupa com a gravidez. Aí não, vou deixar para pensar no puerpério na hora do puerpério. Só que às vezes vem aquele avalanche de emoções. A gente tem que começar a pensar nisso ao longo do processo, né? A gente ir trabalhando tudo isso ao longo do processo. Eu vou deixar de me preocupar com, né, cada fase na sua fase. Às vezes, emocionalmente, isso já não vai ser o adequado para ti. E a gente tem que estar sensível e perceber que você pode precisar de ajuda. E não ter medo de pedir ajuda nesse processo, né? Então, às vezes, fica muito chorosa, guarda muitas coisas para si. Gente, isso traz consequências emocionais muito fortes. Então, se você, às vezes, se vê nessa situação, ou talvez essa não seja sua realidade atual, que nem a gente falou no início. A gente não está falando aqui só para as mães recentes, né? Mães de bebês agora. Não, isso, mas às vezes você se vê nesse papel. Você já identificou que, nossa, poxa, eu passei por isso, eu sofri isso, eu tive essa situação, nossa, como
foi difícil o meu pós-parto, como está sendo difícil o meu filho agora com 5, 6 anos, eu vejo o meu com 4. Meu Deus, cada dia um desafio diferente, né? Então, a gente tem que realmente ir aprendendo a lidar e organizar, dar tempo e principalmente um processamento para a nossa cabeça, né? Nós estamos vivendo todo esse processo, né? A gente precisa se permitir, a gente precisa se aceitar nessa história toda. E por que você acha que é importante, é tão importante que essas mães, elas se organizem ali com relação ao tempo para esse autocuidado? Como elas podem fazer isso? Por que é importante? Basicamente porque se a gente não tem esse olhar para a gente, é difícil a gente conseguir ter um olhar pelo outro, como eu comentei anteriormente, né? Então, você não consegue tirar um tempo para ti. Você não consegue mais se perceber, as suas emoções se transformaram as emoções do seu filho, as emoções da sua família, né? Você vive o outro. E a gente tem muito essa tendência de acabar vivendo muito o outro. A gente se espelha o tempo todo no que está acontecendo, por exemplo, nas redes sociais. Né? Acho que isso está bem na moda, né? Bem em alta, vamos dizer assim, porque as pessoas elas olham muito nas redes sociais o que está acontecendo. Ah, como que a influencer saiu da maternidade? Eu tenho que sair daquele jeito. É linda, maravilhosa. Maravilhosa, perfeita, como assim? Nossa, mas ela com 40 dias pós-parto, ela está fazendo praticamente quase um crossfit, eu não consigo nem levantar da cama. Então a gente se compara o tempo todo. E assim, doutora, isso acontece ao longo da vida, né? Você tá com teu filho, às vezes lá, adolescente, você fala, não, agora já passou toda essa parte de julgamento. Aí vem uma amiga que contou uma história que o filho fez isso, e fala, nossa, mas o meu filho não sabe fazer nada. E a gente já fica culpado, né? Então, no final das contas, a gente precisa realmente olhar, essa percepção. Começar eu costumo brincar, às vezes, que parece até que a gente está sendo egoísta, né? Na psicologia, as pessoas falam, geralmente, a minha psicóloga falava muito isso na terapia, que às vezes a gente fica olhando demais pra gente, parece que a gente está sendo egoísta. Mas não é ser egoísta. Muito pelo contrário, nós somos a pessoa mais importante. Quando a gente entende que a gente é mais importante na história toda, todas as outras pessoas, né, na nossa família, os nossos filhos, por exemplo, eles vão se espelhar e eles vão se valorizar mais dali pra frente. A gente se torna um espelho positivo daquilo. Agora vamos pensar, você fica lá, né, ai não, eu não tenho tempo pra nada, eu só tô servindo a minha família, eu só faço isso, eu só faço aquele outro e tudo mais. Como que seus filhos, como que as pessoas ao seu redor, elas vão estar te olhando? Né? Daí lá na frente você fala, você não me valoriza, né? Daí briga com o adolescente, briga com o marido, briga com todo mundo e fala, mas ninguém me valoriza, mas ela primeiramente não está se valorizando, não está se colocando nesse papel. E quantas vezes, e assim, ó, vou fazer uma confissão aqui, hein? Quantas vezes eu me coloquei nessa situação, eu mesma me pegar e falar assim, meu Deus, mas parece, eu até brinco lá em casa, eu brinco que o Samuel me chama parece que eu sou uma estrela cadente, né? Eu tô passando, ele faz um pedido, mamãe isso, mamãe aquilo, mamãe não sei o que, eu falei, mas meu filho, você também precisa, vamos lá, você vai fazer, agora ele já tem tarefinhas, então a gente vai começar a delegar, filho, eu estou fazendo uma coisa importante agora. Filho, esse é meu momento aqui, meu momento mais, né, espiritual. Isso faça ali meu cuidado. Pecado, não é um né? pecado. Filho, agora a mamãe e o papai estão assistindo um filme, é nosso tempo aqui pra gente curtir. Filho, agora a mamãe tá indo na academia, vai atrás do teu pai. Então, às vezes, a gente precisa começar a dar essas informações, porque eles também começam a internalizar e falar, gente, é importante se cuidar. Olha como meu pai e minha mãe faz. Né? O Samuel hoje ele vira pra mim e fala assim, mãe, você tá indo na academia? Tô. Nossa, eu não vejo a hora de crescer pra poder ir na academia que nem você e ficar bem forte. E é importante também a gente pensar assim, em todos esses pilares ali do autocuidado, como fica o papel do pai no meio de tudo isso? Olha, essa já dá um pano pra manga, essa informação, né? Vamos falar a verdade? Eu acho que dá mais um podcast, hein, gente? Vocês podem cobrar mais um podcast só pra gente ter essa informação. Mas brincadeiras à parte, eu vejo muito, assim, a gente precisa permitir mais, esse pai ele precisa estar cada vez mais presente. E a gente já tem alguns estudos aí que estão bem favoráveis aí pra gente nesse sentido, a gente como mulher, né, a gente ver esses estudos que justamente apontam que quanto mais esse homem está envolvido no autocuidado, quanto mais esse homem se envolve nas coisas que dizem respeito ao seu filho e tudo mais ele se torna zeloso, mais ele tem um sistema de recompensa, né, do lado do cérebro dele, ele vai ter isso, né, de uma forma
que vai proporcionar prazer para ele. Porque antes você achava que só a mulher sentia prazer, só a mulher podia, nossa, ela está sentindo a maternagem, está vendo a maternidade como uma coisa mais linda da vida dela, olha como ela faz isso como um dom. Não é um dom. Né? Isso, o que acontece? É literalmente o nosso organismo dando uma recompensa. Você está fazendo, você está agindo com a criança, por consequência o seu organismo, a gente diminui, a gente aumenta a ocitocina, aumenta a prolactina, então são vários hormônios envolvidos ali. E daí, por consequência, a gente tem os hormônios aí do bem-estar. E muitas vezes a gente percebe que as mães acabam tomando para elas, né, completamente esse papel ali. Com certeza. Às vezes, muitas vezes até impedindo de alguma forma que o pai tome também o seu lugar ali naquela rotina, né? Isso é muito comum a gente ver. Acho que essa é a palavra, é muito comum. A gente acaba olhando, a gente quer o tempo todo que o homem faça as coisas. Ah, porque ele não me ajuda, né? Só vem a crítica. Ah, ele não me ajuda. Ai, porque, nossa, não sei. Primeiro que não é uma questão de ajudar. É uma questão de deixar desenvolver, né? Então, pais, vocês precisam se engajar sim, né, na vida dos filhos de vocês precisam estar atentos a isso, se envolverem mais, mas mães, vocês precisam deixar os pais se envolverem na vida dos filhos. Vocês precisam deixar que esse homem, ele também tenha a oportunidade de fazer do jeito dele. Porque uma coisa que a gente faz muito, eu não sei se acontece na sua casa, mas na minha acontece. A gente pede pro marido lá, amor, você pode hoje dar uma olhada na criança ali e tudo mais para ir tomar um banho, que eu tô fazendo a comida aqui, por exemplo. Ele vai lá, mas ele vai dar o banho do jeito dele. Às vezes é com uma arminha lá, né, de água, um balde. Não é o seu jeito fofinho de lavar o cabelo, faz uma coisa. Ele vai fazer do jeito dele. Tem a ordem, né, a das gente coisas. Tem a ordem para fazer, tudo cronometrado, tudo perfeito. E ele não, ele vai fazer do jeito divertido dele, ele está criando vínculo. Só que se a gente vai lá e fala, você faz tudo errado, olha a bagunça que você fez, ele vai se sentir minimizado, ele não vai ter vontade nenhuma de fazer nada. Ele fala, nossa, realmente eu faço tudo errado. E daí esse homem, ele começa a se afastar. Inclusive tem homens que já estão desenvolvendo, inclusive, depressão, e a gente já considera a depressão pós-parto masculina, né? Porque eles começam a justamente, não, eu não sou útil. A minha função realmente é só a de provedor. Então eu vou sair, vou trabalhar e eu só vou trazer dinheiro para dentro de casa. Mas às vezes a gente está sendo um pouco culpadinha nessa história. Então assim, puxem isso, puxem os seus companheiros. Ah, Luana, mas veja bem, não é a minha realidade, eu não moro com o pai do meu filho e como que isso pode estreitar? Pode. Né? A gente tem que, esse estreitar de laços, esse homem precisa se envolver com essa criança de qualquer forma, independente da idade, essa criança, adolescente, adulto, né? Precisa ter esse tempo também, tá? O papel dele é com de certeza, pai, né? Com certeza. E na hora de você colocar na prática todos esses pilares, existe alguma forma mais fácil de você fazer com que eles virem uma rotina? Como é que você faz isso na prática? O jeito mais fácil é literalmente a gente se permitir. Né? Quando você se permite viver as situações, viver aquele seu momento, aquele tempo que você está vivendo, tudo fica um pouco mais tranquilo. O que acontece? A gente não se permite sentir as emoções. A gente tem vontade de chorar, a gente fala que não, eu não posso chorar. A gente tem vontade de, às vezes, falar, não, eu não posso lidar com essa situação, e às vezes a gente fica insistindo naquela situação. Você, às vezes, precisa sair de cena. Você precisa deixar um pouquinho de lado, você precisa se permitir, você precisa permitir com que as pessoas ao seu redor, elas possam te ajudar também, né? Então, não ache que só porque os seus pais, né, a sua mãe em especial, a sua sogra, vizinha, conhecidas, elas tiveram um porpério diferente ou vivem a maternidade de uma forma diferente, que você precisa fazer da mesma forma que elas. Né? Às vezes a gente tem essa tendência, não, porque a minha mãe falou que eu não posso nem lavar os meus cabelos, né? Aquele negócio, né? E a gente já tem outras evidências, as coisas estão diferentes, as coisas mudaram, né? E essa é a oportunidade da maternidade que a gente tem, cada uma de nós tem, a gente ressignificar tudo isso. Né? É ressignificar a sua maternidade, até a sua relação com os seus familiares em relação a tudo isso. Né? Então, se permitir, eu acho que é uma das coisas mais importantes, é se permitir ser, se permitir sentir, se permitir fazer. Uma mãe pode, sim, independente da idade do seu filho, sair para jantar, ela pode, sim, ir num cinema, ela pode sair com as amigas, ela pode fazer os seus cabelos, as suas unhas, ela pode fazer da forma como for, que ela encaixou na rotina dela.
Deu certo? Tá funcionando para sua família, meu amor? Seja feliz e tá tudo certo. Se permitir é o mais importante, né? Acho que é de tudo isso. E se a gente puder falar, Luana, um pouquinho sobre cada um dos pilares especificamente ali, falar um pouquinho da parte física, um pouquinho desse preparo, o lado emocional, o espiritual, né? E o das relações sociais. Sim. Então, assim, super importante quando a gente pensa em cuidados físicos, tá, gente? Autocuidado físico não é só questão estética. O estético é importante. Se você sente que isso é uma necessidade para você, que se você acha que isso faz diferença para ti, então, assim, vai atrás e investe. Mas lembre que a gente tem que pensar em cuidados de saúde também. Então, fazer os seus check-ups anuais é importante, você passar em consulta com seus médicos, né? Isso faz parte, né? A gente que na Unimed, por exemplo, está aqui para ajudar vocês nesse sentido. Então, nós somos parceiros aqui de vocês justamente nesse sentido, para você aproveitar essa deixa, você ter esse cuidado com o seu físico, né? O social, a gente tem uma tendência de isolamento muito grande na maternidade. A maternidade, ela é, no final das contas, muito solitária. Então, às vezes, os amigos que você tinha ali não vão ser os mesmos depois da maternidade. Mas, de um modo geral, é importante a gente ir se adaptando nesse processo, conhecer gente nova, né? Ainda que sejam poucos os amigos, mas que eles estejam presentes, que você se mantenha presente, que você entenda que você precisa também estar presente com essas pessoas, o seu trabalho, né? Então, repense aquilo que vai ser o mais adequado para você. Quando a gente fala de saúde emocional, não tem como não falar de ajuda profissional, né? Não. Então, se identificou, gente, saúde emocional, doenças emocionais, elas estão aí, a gente está convivendo com elas todos os dias. Então é importante, se você sentiu essa necessidade, você vê que está mais difícil do que parece, procura ajuda. Procura ajuda de um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja o profissional que for, seja aí exercícios físicos, alguma coisa para te ajudar a liberar todo esse sentimento, né? Não dá para a gente ficar nutrindo isso dentro da gente sozinho, né? Sofrer sozinho não dá. Né? Isso é o mais importante. E quando a gente fala aí do pilar espiritual, desse cuidado, né, em relação ao espiritual, é você pensar no seu propósito de vida. De novo, não é uma questão de religiosidade aqui, né? Mas lógico, você se conectar com aquilo que você acredita, com esse, né, a mais aí do que as pessoas que estão ao nosso redor. Então, você ter esse tempo da sua intimidade, né? Às vezes tem pessoas que gostam muito de um processo mais de meditação, então de ter aquele momento de você internalizar os seus próprios sentimentos, né? Então, gente, tudo isso, às vezes é tudo de pouquinho, né? Fala, nossa, Luana, mas é muito difícil fazer tudo isso, eu não tenho tempo para nada. Gente, às vezes é 5 minutos. Se você tirar o tempo do teu banho de chuveiro, ser um tempo em que você consegue causar esse relaxamento no seu corpo, tenha certeza que você já está fazendo toda a diferença para você, né? Se permitir, né? Acho que essa é a palavra. Se permita. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço um exercício físico, eu não faço uma caminhada. Gente, sai para caminhar. É você, né, tirando um momentinho momento ali seu para internalizar mesmo, tudo você isso. Conversar com você mesma e ter aquele tempinho mesmo de relaxamento. Exatamente. E esse relaxamento, às vezes, ele não vai acontecer só literalmente deitando no sofá ou na cama. Às vezes é literalmente você só dando uma respirada funda. Isso já vai fazer toda a diferença nesse processo, como a gente vai entender tudo isso, né? Se a gente fala da parte emocional especificamente dessas mães no dia a dia, não digo assim uma mãe de primeira viagem, sim, mas no dia a dia das mães de maneira geral, onde você acaba juntando várias responsabilidades ao mesmo tempo. Você acredita que nessa organização, desse apoio todo, isso seria suficiente para que a mãe pudesse seguir em frente sem se deparar todos os dias com alguma coisa que tirasse ela do eixo de equilíbrio? Tirar daquilo que ela se propôs, na verdade, né? Muito vinculado com a expectativa, exatamente, né? Tem muito isso que eu ia falar, muito relacionado à expectativa. Então, às vezes a gente cria, assim, a gente brinca até nos nossos programas na Unimed, a gente fala muito isso. Às vezes a gente coloca objetivos muito maiores do que aqueles que a gente vai conseguir aí no processo. Então, às vezes são pequenas metas, né? Às vezes se propor a pequenas mudanças, a de pouco, devagar, sabe? De você sentir, você perceber as necessidades do seu organismo como um todo. Seja ela física, seja ela emocional, seja a área que ela que tá pedindo. O corpo da gente fala o tempo todo, né? A gente só não está tendo literalmente tempo para parar e ouvir ele. A gente quer ouvir tanto os outros, a gente quer se espelhar tanto nos outros, a gente presta atenção tanto nas coisas dos outros, que a gente esquece de olhar um pouquinho para dentro
e perceber aquilo que realmente está gritando ali pra gente. Mas é possível sim a gente se organizar, né? Conforme você vai, é lógico que cada fase dos filhos, né? Todas elas fazem diferenças, então, lógico que um bebezinho demanda de uma forma diferente do que uma criança de 5, 6 anos, de uma de 10, de uma de 12 e assim por diante. Mas é possível a gente ir aos poucos recuperando, né? Às vezes até aquilo que você achou que você nunca mais ia fazer, às vezes até inclui os filhos na história toda, né? Nossa, eu fazia um esporte, agora você coloca a criança para fazer o esporte junto com você, né? Na maternidade toda, se a gente for considerar a maternidade como um todo, eu acredito que o início ali, né, as mães de primeira viagem Sim. acabam passando por um período de adaptação muito grande. E acho que ali talvez seja o ponto principal calcanhar ali, de Aquiles. De atuação ali mesmo, Exatamente. sabe? Exatamente. Principalmente porque é a primeira vez que ela está vivendo todas essas mudanças, né? Sim, exatamente. Eu acabo recebendo bastante mãe de primeira viagem mesmo, que se preocupa muito com o retorno para as atividades do trabalho. Como é que eu vou fazer para conseguir organizar toda a minha vida pessoal agora com a criança, mais tudo que eu tenho que fazer no trabalho, e eu não quero deixar de ter as minhas relações sociais, né? Então, eu acredito que esse seja realmente um momento crucial, né? Mas a gente cuidando dele ao longo da vida aí já vai fazer toda a diferença e a gente perceber que esse início, às vezes, se a gente trata bem esse início, a gente consegue desenvolver ele aí ao longo de toda a vida e essa mulher vai ser muito mais leve a maternidade dela. Ô Luana, e se você tivesse que dar três dicas de maneira geral para todas as mães que estão nos ouvindo aqui, para as famílias, de como levar uma maternidade mais leve? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você prestar atenção aí nas suas emoções. Né? Então, olhe para dentro, preste atenção nas suas emoções, se permita, como eu já falei aí vários momentos aí para vocês, e receba bem a sua rede de apoio. Conte com a sua rede de apoio, né? Não importa quem seja essa rede de apoio, que às vezes a gente espera que seja um ou outro, mas né, essas seriam as 3 coisas mais importantes. Eu queria te agradecer, Luana, por essa conversa tão gostosa que a gente teve, agradecer a audiência de vocês e desejar um feliz Dia das Mães.